é uma palavra que eu considero uma palavra de doutrina da igreja, a correção, mas também uma palavra de exortação, fechando todo o estudo de Tiago que nós fizemos aqui nesse trimestre. Então vamos ler capítulo 5, verso 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Pai, nós deixamos o teu livro aberto, sagrado ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco nesta noite e edifique as nossas vidas, desafiando-nos nessa revisão de todo esse ano que passou, de toda a nossa prática cristã, para que de fato sejamos corrigidos, admoestados, para entrarmos no novo ano, com um novo olhar, a partir do olhar das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos e fortalece o teu povo aqui presente. Oramos pela vida do irmão Luiz, ali em Valinhos, possivelmente esteja nos acompanhando agora, e clamamos pela sua saúde. Clamamos para que ele seja curado dessas cólicas renais e que o teu Espírito Santo esteja sobre ele agora, ministrando a cura. Que ele receba agora uma palavra de cura da igreja, do Senhor, sobre ele. Pelas pisaduras de Jesus, o irmão Luiz seja sarado e curado. Oramos pelos pais da Marisa, que está aqui conosco, ela, mas os seus pais estão em casa, precisando também da tua intervenção. Que o Senhor seja com sua mãe, seja com seu pai, fortalece esta família, sustenta este casal que há tantos anos tem te servido e que o Senhor possa abençoá-los ricamente. E nós que estamos aqui, enquanto ouvimos a tua palavra, que o Senhor venha nos curar, venha tratar e pelejar por cada um de nós. No nome de Cristo oramos agradecidos. Amém e amém. Você pode sentar. A carta de Tiago é uma das cartas gerais. Não é uma carta paulina. Por ser uma carta geral, epístolas gerais, nós chamamos epístolas ou cartas. Geralmente as cartas paulinas e outras cartas, elas têm um preâmbulo e um epílogo. O preâmbulo é a primeira parte do texto. É gostoso de ver a carta, não a carta, mas o Evangelho de Lucas, o preâmbulo que ele traz. É uma síntese da ideia central do texto, do livro ou da carta que foi escrita. As cartas de Paulo, na sua maioria, ela traz esses preâmbulos e os epílogos, que são sínteses no final da carta, trazendo algumas admoestações e correções e muitas vezes saudações. A carta de Tiago não tem epílogo. Ela termina falando sobre esse texto que acabamos de ler. Quem estava hoje de manhã viu o pastor Felipe pregando sobre Elias. A história de Elias foi revista aqui hoje, e Tiago traz a vida de Elias como modelo para nós, porque ele foi um grande profeta, mas ele detinha de fraquezas, semelhante a mim e a você. Não existem super-homens na história da igreja. Existem homens fracos, frágeis, do ponto de vista humano. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, pregava em Londres, e ao sair de suas pregações, ele tinha dores. Segundo os médicos, dizem que o que ele tinha de fato era uma fibromialgia, da cabeça aos pés. E eu tenho vários livros do Charles Spurgeon, inclusive alguns escritos dele, que ele colocou nos seus últimos livros, e ele perguntava para Deus por que Deus usava ele tanto, com tanta autoridade, e ele saía da prédica, da homilia,
tomado por dores. É para nos lembrar que na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. É bem verdade, se você olhar para o texto de Tiago, agora acompanhe comigo, quem estava de manhã, do versículo 15 de Tiago 5 até o verso 18, está falando de Elias. Não 15, o 17. 17 e 18. O 15, ele fala da oração pelos enfermos. E nesta oração pelos enfermos, o apóstolo Tiago traz a menção de que se esse enfermo tiver cometido pecados, esses pecados ser-lhes-ão perdoados. Isso mostra que é possível que alguma enfermidade, não todas, mas é possível que algumas enfermidades podem ter sua origem, sua causa em problemas do pecado, por causa do pecado. Só Deus sabe, eu não consigo saber e discernir. Por isso que muitas vezes, antes de orar por uma pessoa, eu gosto de conversar com a pessoa. Saber alguns assuntos. Eu conheço a vida de alguns de vocês, mas tem pessoas que nós não conhecemos. Oração não é reza forte, de chegar com óleo ungido, sentar na cabeça e receber a cura. Não. Tiago diz que se houver cometido pecados, essa pessoa que está enfermo, ser-lhe-ão perdoados os pecados. E ele diz, confesse os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Agora, quando ele fala de Elias, ele finaliza no verso 19, falando de, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. Aí a atenção vai ficar para ela, e não para a pregação. Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Se algum de vós. Então, Tiago não está pensando em ímpios. Tiago não está pensando em incrédulos. Tiago está pensando em crentes que vão se desviar ou podem se desviar da verdade. E se desviaram da verdade porque não permaneceram na verdade. São esses crentes que Tiago está falando e nos desafia qual atitude nós devemos ter para com esses crentes que se desviam da verdade. E aí ele diz no versículo número 20, uma frase que quem me conhece há muitos anos sabe que eu falo muito isso. Isso está em Provérbios, capítulo 10. Tiago também fala. E João, o apóstolo, fala na sua primeira epístola, no capítulo de número 5. Que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então vamos fazer algumas considerações aqui importantes. Primeiro, no verso de número 19. Não é uma palavra dirigida para incrédulos. Não é uma palavra dirigida para ímpios. É para crentes que podem se desviar da verdade. E a origem desse problema, se desviar da verdade, é que a verdade é a palavra de Deus. Veja comigo, por exemplo, em João 17, 17, você não precisa abrir, mas Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Se permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 de João. É bem próximo desse texto, 1 de João, capítulo de número 5. João vai falar quase a mesma coisa. No verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, aí você vai perguntar para mim, que pecado que é para a morte? Boa pergunta. Eu entendo que o pecado que é para a morte é aquele que recusa tenazmente e continuamente o testemunho do Espírito.
Jesus disse que esse pecado, e falou para aquela geração da época do ministério terreno, que todo pecado vai ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque toda obra que Jesus fazia e toda obra que nós fazemos, não somos nós que convencemos o pecador, é o Espírito que convence. E na hora que alguém recusa esse testemunho, está recusando o Espírito. Esse pecado de recusar a verdade, o testemunho da verdade, pode ser que seja um pecado para a morte, se Deus entender que essa pessoa fechou seu coração para Ele. Eu já contei aqui uma história de uma mãe que me contou, eu fiquei muito, assim, até apreensivo, mas entendi que ela tinha razão. Ela falou que o filho não queria vir para a igreja, então ela disse, fica aí. Agora, quando você quiser saber de Deus, pode ser que Deus não queira mais saber de você. Ah, não teve outra, ele se arrumou e veio embora para o culto. É interessante, porque às vezes recusar o testemunho da verdade é esse. Embora eu entenda que Deus é muito longânimo e misericordioso. Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele não desiste da sua família. Amém, queridos? Deus não desiste, ele insiste. Ele cria circunstâncias, mas é perigosíssimo brincar com a graça e recusar o testemunho do Espírito. É esse pecado que é para a morte. Porque morte é separação. Separação de Deus. É possível recusar o testemunho, morrer hoje. Eu tenho quando eu era jovem, convertido na época, era recém-convertido, eu ia visitar a minha cidade, em São Miguel dos Campos, e lá tem uma Assembleia de Deus. E eu nunca esqueci um testemunho de um jovem que trabalhava nos jovens daquela igreja, e ele me contou esse testemunho. E lá em São Miguel tinha um baile muito famoso chamado Baile Verde e Branco. As pessoas iam para o baile de verde e branco. E esse jovem evangelizou esse outro jovem na rua, às 3 horas da tarde. E ele disse, não quero ir para a igreja não quero Cristo agora não, eu tenho que me divertir, eu tenho uma vida para ganhar, para me divertir. E ele foi para o baile. E no baile ele dançou com essa namorada, acabaram brigando lá no baile, se dissolveu ali o relacionamento. E um outro rapaz que estava interessado nela tomou-a para dançar e ele foi dançar. E ela foi dançar com ele. Nisso o outro namorado ficou furioso, chateado, foi comprar briga. E ele deu um soco no olho do rapaz lá e o outro ficou furioso, voltou com uma arma, saiu do baile, o acompanhou e deu um tiro a queima-roupa nas costas. Por ironia do destino, aquele rapaz saiu se arrastando da região do centro da cidade e ele caiu morto no local que às 3 horas da tarde, quando aquele jovem que eu conhecia, que o evangelizou, havia evangelizado. E no dia do velório, esse jovem contou o testemunho de que naquele dia, às 3 horas, naquele lugar ele morreu. E por ironia ou providência divina, ele é achado morto no mesmo local que Deus havia dado o testemunho. Eu não posso responder e afirmar se esse rapaz foi salvo ou não. A salvação é muito pessoal. Paulo diz em Romanos 10 que nós não temos condições de dizer quem subirá ao céu e quem descerá ao abismo. Entretanto, quem sabe eu prefiro crer pelo testemunho do velório que eu soube naquele dia, faz muitos anos isso, mais de 23 anos, isso já aconteceu, 25 ou mais, e ele me contou que creu que ele, quem sabe, pastor Fernando, aquele rapaz entregou a sua vida para Cristo e morreu ali. Ok. É esse pecado que é para a morte, eu posso recusar. E o texto diz no verso 16, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Mas ele diz no verso 16, na primeira frase, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e dará vida aos que não pecam para morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, vamos ler juntos, não vive
em pecado. Não vive na prática do pecado. Essa é a diferença. E esse que nasceu de novo, que permanece na verdade, não peca. Não peca. E se ele não peca, ele pode pecar acidentalmente, mas ele não peca como uma vida na prática do pecado. Até porque nós somos desafiados a todo dia deixar o Espírito mortificar em nós as obras do velho Adão, para que as obras do novo homem em Cristo sejam praticadas por nós pelo Espírito, que diariamente mortifica as obras do velho Adão em nós. Abra sua Bíblia comigo agora em Gálatas, capítulo de número 6. É a mesma linha de pensamento do apóstolo Paulo. É muito importante a gente aprender sobre isso, porque nós temos uma grande tendência de olharmos para o nosso irmão com um salto alto. Nós olhamos para as pessoas da igreja, ou até os que são crentes, questionando por que eles pecaram, por que eles caíram. Mas não é bem isso que o apóstolo Paulo diz quando nós formos achados em alguém que cometeu uma falta na área do pecado. Versículo 1, 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, não é carnais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Esse é um ponto muito importante. A mesma linha de pensamento você vai encontrar em Lucas 18. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 18. E aqui é Jesus quem vai falar. Ele já tinha falado pela primeira vez de igreja em Mateus. Eu falei Lucas, né? Mas é Mateus 18. Mateus 18, peço perdão. Em Mateus 16, é a primeira vez que aparece a menção da palavra igreja por Cristo. E agora aparece em Mateus 18. Por que eu quero falar Lucas? É que eu estava estudando Lucas esses dias. Mateus 18. E o próprio Jesus vai nos falar o que nós devemos fazer para ganhar o nosso irmão que pecou. Mateus capítulo 18, a palavra de Deus diz assim. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, o que é que ele diz? Ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou mais testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Isso mostra uma doutrina muito importante aqui de correção. Mas veja, antes de chegar ao pastor, antes de chegar à liderança, é possível encerrar o assunto entre o meu irmão e eu mesmo. Eu não preciso passar adiante para alguém. Salvo se esse irmão demonstra que não quer ser corrigido em amor e em brandura pela verdade. Mas Mateus capítulo 15, Mateus 18, versículo 15, diz: se ele te ouvir, o que é que o texto diz? Ganhaste a teu irmão. E aí vem agora a nossa segunda curiosidade aí, desse texto de Tiago. Ganhar o nosso irmão. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10, verso de número 12. Provérbios 10, 12. A Bíblia diz que o ódio excita contendas, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Isso não significa que o amor vai varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é isso. E onde há amor, também deve haver a verdade. É preciso corrigir o irmão, como diz Paulo em Efésios, seguir a verdade em amor. É por isso que a igreja de Corinto, ela tinha muito
conhecimento, mas não tinha amor. Por isso que Paulo diz em Coríntios 10, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E até mesmo para corrigirmos os nossos irmãos, admoestarmos os nossos irmãos, nós precisamos da verdade e do amor. Então não significa que nós vamos colocar debaixo do tapete. E aonde há verdade, há confissão honesta de pecados e purificação concedida por Deus. Portanto, volte comigo agora para Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20. E meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Interessante, Tiago falando aqui que e alguém o converter. E você pode perguntar, mas ele não já era convertido? Mas lembram que arrependimento é metanoia, é mudança de mente? Quantos pecados a igreja precisa se arrepender? A história da igreja mostra isso. Quantas visões erradas nós temos? Recentemente, eu vi alguns irmãos perguntando a mim, 2 perguntaram, por que eu não falo muito aqui sobre Natal, por causa de Papai Noel? Porque esses irmãos entendem que tem famílias, até na nossa igreja, que põem lá a árvore de Natal, Papai Noel. Particularmente, não há nenhum sentido para mim no Natal um Papai Noel. Mas eu não sou o dono da verdade. Eu tenho a luz da verdade do Evangelho. Mas eu não posso ofender as pessoas naquilo que é sagrado para elas. Naquilo que é tradição, naquilo que é cultura. Se elas ainda são crentes em Jesus, são crentes, não entenderam ainda. Isso não é a essência do Evangelho. Papai Noel, para mim, rouba toda a figura do aniversariante. Agora, não significa dizer que o pastor faz vista grossa. Que o pastor concorda com isso. Não, não concordo. Eu já fui para casas de famílias, alguns anos atrás, que eu vi até Papai Noel verde. Eu pensei que era da família do Smurf. Papai Smurf. Tinha verde, tinha azul, tinha laranja. Eu digo, meu Deus, é da família do Smurf aqui. Em tudo. Mas eu dei a palavra lá na família, na casa, sem citar em nenhum momento Papai Noel. Às vezes, queridos, nós queremos converter o nosso irmão na nossa força. A minha pergunta é, como é que Deus enxerga essas práticas culturais? Você vai encontrar no meio da cristandade irmãos que entendem que a árvore do Natal é do diabo. Que a árvore do Natal é um demônio. Eu tenho a minha visão muito concreta sobre a árvore de Natal, mas eu também entendo que o próprio Lutero se valeu da árvore de Natal, não com essas bolas, essas coisas, mas ele se valeu do pinheiro para colocar lá uma luz e dizer que o evangelho de uma cristandade que estava em trevas, o evangelho precisava iluminar. E a luz do evangelho é Cristo. Mas eu preciso entender que existem católicos, batistas, metodistas, presbiterianos que têm essas práticas. E eles fazem parte da nossa família. E nós não somos mais santos do que eles. Mas se nós amarmos a esses irmãos. Alguém já disse que você se torna responsável por aquele a quem você cativa. Sim ou não? Sim. Então, se eu cativei, na minha caminhada de fé, o Ricardo, se eu cativei na minha caminhada de fé o Dario, que não está aqui, eu sou responsável por ele, para no momento certo, eu corrigi-lo em amor. Não queira corrigir alguém onde você não conquistou essa pessoa. Por que Paulo pede para Timóteo tomar, olha, toma um pouquinho de vinho. Abre parênteses aqui, pastor não está mandando você beber vinho não. Estou dizendo que ele mandou Paulo tomar por causa da frequente enfermidade do estômago. Por que Paulo disse a Timóteo, foge das paixões da mocidade? Sabe por quê? Porque ele cativou Timóteo. Porque ele discipulou Timóteo. Porque Timóteo era o filho dele, ele chama Timóteo, Tito, de meu filho verdadeiro, do evangelho. E se é filho, se eu conquistei, gerei esse filho em oração, eu posso corrigi-lo sim em amor.
Mas todo mundo aqui deve ter experiência. Vou passar aqui o meu radar pastoral de eu abrir a Bíblia, mostrar e a pessoa não querer mudar. E às vezes não quer mudar. Por exemplo, já tive uma experiência de trabalhar com uma família da igreja romana, onde ela perguntou para mim sobre as imagens. E eu expliquei tudo para elas na Bíblia. E elas me disseram no final, mas nós entendemos que é melhor permanecer do mesmo jeito que está, por causa da tradição. E eu vi que elas ainda não tiveram uma experiência profunda com Deus. Já fazem quase 30 anos. Mas eu decidi amá-las. Não vale a pena mais insistir. Essa é uma verdade que eu já trabalhei, mas ela não quer. Mas Tiago está falando de eu corrigir o meu irmão e admoestar, por quê? Vamos lembrar agora na retrospectiva de Tiago. O que foi que Tiago falou? Vamos lá, os pecados que Tiago trouxe. Ele falou da língua. Ele falou do cuidado, da importância que a igreja estava priorizando os ricos e não os pobres. Ele falou do perigo que nós temos de tentar Deus, de querer testar Deus, colocar Deus em prova. É o que acontece com muitos crentes contemporâneos. E Tiago vai dizer, a Deus ninguém tenta, Deus não pode ser tentado. Quem é tentado é o homem. Então, quando Tiago começa a trazer essas expressões, e aí ele finaliza essa carta, embora não haja um epílogo, um fechamento da carta, uma síntese de fechamento conclusivo ali da carta, ele está querendo dizer que se você e eu observarmos um irmão se desviar dessas verdades que ele falou, nós vamos cobrir uma multidão de pecados. Por isso, um grande desafio está, agora vamos abrir as nossas Bíblias e pensar com isso em Marcos, capítulo 1, verso 17. Isso mostra como ganhar almas é importante. Lembra de Pedro? Quando Pedro se converteu, andou com Cristo, mas você vai concordar comigo que lá no final ele estava precisando se converter novamente. Mudar de pensamento. Algumas coisas. Foi difícil para Pedro, por exemplo, quando ele se converte e ele vai começar a tomar conta da igreja primitiva. Um ponto importante que a gente observa ali é que Deus deu a ele, hoje eu falei na escola bíblica, a oportunidade de pregar na casa de Cornélio. Ele foi o primeiro pregador na casa de gentios. Ele foi pregar aos gentios, foi o primeiro a pregar para gentios. E Deus deu a visão para ele, um lençol de quadrúpedes, de répteis, mata e come. Era uma visão, Deus queria mostrar algo para ele. Mas o que Pedro vai fazer? Ele vai, depois de 3 vezes. No capítulo 11, ele vai se justificar para a igreja de Jerusalém. Mas lá, quando você lê Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que teve que repreender Pedro, face a face. Porque Pedro, quando estava com o judeu, desprezava os gentios. Quando os judeus saíam, ele valorizava os gentios convertidos. Quando os judeus chegavam, eu não falo com judeu, com gentio. Ele precisava mudar. E sabe o que Jesus disse para Pedro em Lucas, capítulo 22? Já vou ler Marcos 1,17. Mas em Lucas 22, verso 32, Jesus falou para Pedro, tu, pois, quando te converteres, quem lembra diz, fortalece os teus irmãos. Quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Isso mostra a conversão que nós precisamos mudar o pensamento, irmãos. O evangelho, acho que foi o pastor Felipe que pregou domingo à noite, ele disse, o evangelho de Paulo lá em Romanos, não é comida nem bebida, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Às vezes nós ficamos divididos como igreja por causa de coisas pequenas. Eu sei que Papai Noel é um absurdo. E se você tem um Papai Noel na sua casa, próximo Natal, põe não, meu irmão. Faz protesto. Para que Papai Noel? Para que coelho, pelo amor de Deus?
É por isso que os judeus não querem saber do evangelho. Porque primeiro coelho não põe ovo. Natal não tem nada a ver com esse Natal em pleno verão, aqui nos trópicos, uma festa que não existe um Papai Noel no nascimento de Cristo. E a gente tem que respeitar. Você vai num shopping center, você vai visitar uma família, você vai para um almoço em família, você vai ver o Papai Noel. Eu já vi coisa pior. Não posso falar porque está ao vivo. Uma vez eu fui visitar uma senhora lá em Montemor, entrei na cozinha, uma imagem do meu tamanho. Quase que eu desmaio. Dentro da cozinha, eu falei, a senhora tem isso na cozinha? E eu falei, e o irmão ficou lá expulsando o demônio, eu falei, irmão, isso é um boneco de gesso. Esquece de ir para lá, vamos pregar aqui, o importante é ela. Isso aqui é boneco. Não vale nada. Não perde tempo com isso. Falei em off, senão a dona me expulsava. Mas a questão toda, porque nós damos mais ênfase a essas coisas, aos ídolos que não são deuses, do que as almas, do que o amor. Então, não importa se você amanhã vai visitar um irmão, por isso que Paulo diz que aquele que é forte na fé, desça ao nível do fraco. Se nivele. Procuremos enxergar as pessoas como Deus as enxerga. E vamos se aproximar delas, nivelando-se a elas, tentando trazê-las para um nível mais alto do relacionamento com Deus, pautado não no nosso ponto de vista, mas nas Escrituras sagradas. Existem coisas que a idade nos ajuda muito. Nós vamos amadurecendo com o passar dos anos. Tem certas coisas que nós falamos, mas tem coisas que não adianta. As pessoas um dia só vão valorizar e honrar depois de muitos anos. Jeremias ouviu de Deus uma frase muito forte. Ele diz, Jeremias, não fique insistindo não, porque um dia, Ezequiel na verdade, um dia Ezequiel, eles saberão que passou no meio deles um profeta. É que ele falava, e Israel não entendia nada, achava aquelas metáforas complicadas. Deus mandava Ezequiel mandou Ezequiel fazer a comida no esterco de humanos. Deus mandou Isaías ficar nu. E ele ficou lá andando para mostrar as partes íntimas, para mostrar as vergonhas dele, para dizer, essas vergonhas que vocês estão dando risadas, assim também Deus olha para vocês as vergonhas de vocês. Eles não entendiam, eles achavam que está um louco, está esquizofrênico. Às vezes nós vamos encontrar pessoas que nós vamos falar, mas elas não vão entender, mas pelo menos nós fomos lá. Pelo menos nós corrigimos. Nós admoestamos e nós tentamos desviá-los da verdade. Vamos para Marcos 1,17. Jesus ganhou Pedro para o reino dele. Em Marcos, quando Jesus começa a pregar, o evangelho de Marcos é muito objetivo, ele já começa falando da pregação de João Batista e de Jesus. E em Marcos 1,17, caminhando pelo mar da Galileia, disse Jesus, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eu queria desafiar você em 2020 a sermos juntos pescadores de almas. Pescador de crente desviado. Pescadores de crentes que estão confusos na cabeça. Quantos movimentos surgiram aí nas igrejas? Eu conheço pessoas que hoje deixaram de congregar numa igreja. Ela esteve aqui uma vez, assim que nós começamos aqui o ministério, apareceu conosco lá no Flamboyant, nunca mais voltou, acho que não está em igreja nenhuma, porque ela pôs na cabeça dela que a única igreja certa que ela está procurando, ela não encontrou, é aquela que tem que batizar em nome de Jesus. Não pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra senhora também está procurando a igreja verdadeira, não encontrou ainda, ela não pode, ela fica em casa, talvez no Faustão. Mas ela está procurando a igreja, porque na cabeça dela, nenhum pastor pode orar em nome de Jesus. Tem que ser em nome de Yoshua, de Josué. Porque ela descobriu que Josué é o nome de Jesus em hebraico, lá no Velho Testamento. E é.
Agora, vai ver o que houve do hebraico para o grego. E pega, aí eu falei para ela, pega o meu nome, Fernando, e traduz para o inglês. Não tem. Não tem Fernando em inglês. Tem Pedro? Tem. Peter. Cadê o americano aí? Tem Tiago? Como é que é Tiago em inglês? James. Agora, Fernando, tem em espanhol, Ferdinand. Mas em inglês não tem, não. Aí eu falei, então, minha querida, o nome de Jesus, quando alguém diz aqui nome de Jesus, e alguém falar em nome de Josué, o diabo também é poliglota. Ele entende todas as línguas. O importante é no nome daquele que morreu por nós na cruz. Seja Jesus, seja Josué, seja Jesus, seja Yoshua. É no nome do nosso Redentor. Só isso. Por causa disso, ela deixou e diz que ainda não tem uma igreja em Campinas que ora em nome de Josué. Acho que eu vou introduzir isso para ela. Vamos ver se ela volta. Veja, é engano. Eu já falei para ela, já comentei, já corrigi, mas não aceita. Faz muitos anos. Não foi algo recente, já tem aí muitos anos. Tentou vir aqui uma vez, mas ela achava que nós íamos falar em nome de Josué. São certas coisas que nós só temos que amar, porque já demonstramos em verdade. Ainda uma outra referência importante, que significa o termo ganhar almas, que Provérbios falou lá em Provérbios 10, 12. O que ganha almas, sábio é. Essa palavra ganhar é a mesma palavra obter. Obter. É importante ganhar tanto os perdidos quanto os salvos. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. Fica depois de Tiago. Veja que interessante o que Pedro vai nos falar. A mesma linha de pensamento de Tiago. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque, vamos, o amor cobre uma multidão de pecados. Um dos capítulos mais lindos que eu acho do Evangelho sobre aquilo que foi perdido. E eles foram encontrar aquilo que tinha se perdido para trazer para o mesmo lugar. É o capítulo 15 de Lucas. Você não precisa abrir. Foi a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. As duas, a dracma e a ovelha, voltaram para o mesmo lugar, para a sua posição. Mas houve a iniciativa de alguém procurar essa dracma, varrer, tirar tapete, procurar com afinco. A ovelha, a mesma coisa. E o filho pródigo volta e o pai prepara um banquete. E essa história que Jesus conta no capítulo 15 do Evangelho de Lucas é para nos mostrar a importância e a disposição nossa de irmos ao encontro daquele que está desviado da verdade. 1 de Pedro 4,8, que acabamos de ler. E aí, eu gostaria de finalizar com você tomando um texto de Provérbios 11:30. 11:30, 2 textos, e fazer depois um checklist comigo e com você do que aprendemos sobre a carta de Tiago. Em Provérbios 11, verso 30, Salomão vai nos dizer a seguinte expressão: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Algo que eu não gosto de fazer é comer nada misturado com sangue de animal. Mas eu já passei por uma experiência que, para não sermos escândalo naquele acampamento, a dona do restaurante do acampamento preparou galinha à cabidela. Como é esse termo lá em inglês, Silvana? Galinha à cabidela. I don't know. Então, e aí, só tinha galinha à cabidela. E agora? Eu digo, eu vou comer ovo.
Mas aí se eu disser, se eu for comer ovo, todo mundo vai querer comer ovo. Os irmãos estavam lá, e os irmãos vieram para mim, pastor, e agora o que a gente faz? E aí, pastor, o que a gente faz? E, na verdade, não era o pastor, era o pai dele, o pastor Nairo. E eu falo, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai sentar à mesa e vamos comer o que está na mesa. Limpa o frango, vem com guardanapo, passa alguma coisa, tira lá o plasma e come. Porque eu falei, se nós não comermos, nós vamos ser escândalo para toda a equipe da cozinha. E não é a comida que vai não pode ser tropeço para o nosso irmão. Mas teve alguns irmãos que não gostaram, alguns irmãos que vieram de outras denominações, eu lembro, ficaram chateadíssimos. E eu conversei com o pastor, deixa a gente comer mesmo, não vai discutir se vai fritar ovo agora. Que história é essa? Vai ser uns 150 ovos, um para cada um. Como é que vai arranjar tanta caixa de ovos? Por causa de comida. E Paulo vai mostrar que nós não podemos ser escândalo para o nosso irmão, nem tropeço por causa de comida. É só você ler Romanos capítulo 14. Nós precisamos ganhar essas almas. E não se ganha apenas de ganhar almas como pregação evangelística. Às vezes nós vamos ganhar uma alma que já é uma ovelha de Cristo, mas que está desviada da verdade, porque está titubeando em dois pensamentos e não tem base bíblica, escriturística. E somos nós que temos que mediar com cautela, com verdade e em amor. E a última passagem, antes de fazermos o checklist, é 2 Coríntios 5:20. O cristão que ganha almas também é um embaixador da paz. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Um dos ministérios que o Brasil tem na pasta do Executivo é o Ministério das Relações Exteriores. Ministro de Relações Exteriores. E esses ministros, eles são pacificadores. Eu lembro quando houve aí o problema da Venezuela na fronteira com o Brasil. Tinha deputado, senador, queria tocar fogo. Mas eu me lembro que uma das palavras mais sábias que houve, que aconteceu ali, foi através do vice-presidente da República atual, que por ser um general, uma experiência militar, já um general, ele não sei se ele era general, não lembro, é general? É isso? Militar, experiente de guerra, de fronteira, ele foi lá e trouxe uma palavra de pacificação sobre a questão da Venezuela. Porque você não pode ganhar uma coisa pacificando, incendiando, trazendo mais lenha para fazer fogueira. E ele foi lá fazer essa mediação. 2 Coríntios, vamos ver, capítulo 5, verso 20, o apóstolo Paulo diz, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso mostra o nosso ministério que que Deus nos confiou, e Paulo reforça aqui o ministério de embaixadores, que representam o reino de Deus. Nós somos agentes do reino de Deus. A igreja é uma agência do reino. E esses agentes do reino que somos nós, somos pacificadores. É impressionante como hoje certos evangélicos, eles fomentam nas redes sociais querelas, contendas, brigas. Pessoas que ao invés de ficarem caladas e não escreverem nada, eu sempre digo, não responda nada disso na rede social. Não responda. Eu tenho vontade de responder. Tem coisas que a minha mão às vezes quer digitar. Aí eu digo, apaga tudo, Fernando. Apaga. Aí eu começo a pensar, e se eu colocar isso, como é que o outro vai enxergar isso? Como é que o outro vai entender isso? É melhor o silêncio. A Bíblia diz que Jesus ficava em silêncio quando os arrogantes perguntavam, até Pilatos ficou incomodado, você não vai falar nada? Você não vai responder nada? Não. E às vezes nós encontramos hoje crentes que ao invés de serem pacificadores, são fofoqueiros. Trabalho com fofoca, tem até fofoca gospel, irmão. Imagina, onde já se viu isso? Fofoca gospel. Para falar dos artistas evangélicos. Tem respaldo. Isso mostra
a antítese desse ministério de sermos embaixadores. Bem, como foi dito aqui em uma das pregações de Tiago, vamos voltar para lá, Tiago capítulo 5. Acho que foi o pastor Felipe que pregou em uma das pregações, mostrando para nós que o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o conteúdo do Sermão da Montanha está no conteúdo da carta de Tiago. E aí, por conta desse checklist, que eu quero terminar fazendo algumas perguntas. Será que eu estou me tornando cada vez mais ciente em meio às provações? Por que eu pergunto isso? Porque capítulo 1 de Tiago, ele afirma, Deus não pode tentar a nenhum homem. Quem tenta é o diabo, quem prova é Deus. Mas o grande perigo é quando nós testamos Deus. Vocês já viram crente Gideão? Gideão é aquele crente que fica lá, porque Gideão fez prova de Deus. Chegou uma hora que Deus teve que usar uma pessoa e disse, você não vai não, rapaz? De tanta prova. Eu não vejo isso na vida de Abraão. Abraão creu e obedeceu. Então, o primeiro checklist é, será que eu estou me tornando cada vez mais um ciente em meio às provações da vida? Que as provações servem para amadurecer a minha caminhada? Ou eu estou rejeitando as provações? Segundo aspecto, será que eu brinco com a tentação? Será que eu resisto à tentação ou eu brinco? Se eu brincar com a tentação, desde o princípio, é possível que o diabo me engode e me leve à queda. Será que eu me alegro em obedecer a palavra de Deus ou simplesmente a estudo e aprendo a palavra intelectualmente? Por que eu estou perguntando isso? Porque Tiago falou no capítulo 1 que nós devemos praticar a palavra. Outra pergunta de Tiago, será que eu estou preso a algum tipo de preconceito? Porque lá na igreja de Tiago, ele não tinha uma igreja específica, ele não escreveu essa carta para uma igreja, mas ele escreveu para os cristãos que estavam dispersos, espalhados ali pela região da Europa, da Eurásia, da bacia do Mediterrâneo. E ele escreve essa carta porque ele observa que muitas reuniões, inclusive nas sinagogas, eles priorizavam os ricos e deixavam os pobres para trás. E guardavam os lugares da frente para os ricos e não os pobres. E não respeitava de que todos ali são iguais diante de Deus. Esse é um ponto importante. Outra pergunta do checklist de Tiago para nós. Será que eu estou ciente de que eu devo controlar a minha língua? Será que eu sou um pacificador ou eu sou um agitador? Será que as pessoas me procuram em busca de orientação espiritual? E o que é que eu faço quando elas me procuram? Outra pergunta, essa foi o pastor Nairo que pregou sobre Tiago, quando falou sobre a amizade com o mundo. Nós aprendemos aqui em Tiago, no capítulo 4, que Deus é ciumento. Você sabia que Deus é ciumento? Por quê? Porque Deus viu que uma parte da igreja estava flertando com o mundo. Flertando com o mundo. E o mundo, com suas vaidades, com as suas futilidades, era o quê? Um amante da igreja. E Tiago vai dizer que o mundo, Deus tem ciúmes da igreja por conta do mundo. E quem é esse mundo? Por isso que João fala na sua carta, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O que é que há no mundo? Eu tenho uma pessoa da minha família que quando se converteu, quando eu me converti, eu tinha que me esconder lá nas praias de Alagoas, porque eu não podia usar bermuda, porque é pecado ir para a praia. Então ele dizia, o mundo, a praia é o mundo. Imagina, a praia foi Deus que criou. Agora depende de como você usa a praia. Se você usa a praia para prazer, bebida e andar pelado, para levar o seu corpo a ser cobiça de outros, é outra coisa. Aliás, quando eu morava perto da praia, eu ia para a praia às 5 horas da manhã, 6 horas, estava no mergulho.
E quando eu voltava da universidade, 6 horas da tarde, outro mergulho e outra caminhada. Olha que maravilha. Hoje só tem a Lagoa do Taquaral, irmãos. Mas, deixando as brincadeiras à parte, eu sou amigo do mundo e tem tantos crentes, amigos do mundo, que nós precisamos admoestá-los em verdade e em amor. Além disso, uma outra pergunta, eu faço planos sem considerar a vontade de Deus? Lembra que Tiago nos ensinou? Se for a vontade de Deus. Se for. Volta lá para Tiago capítulo 1, ele falou isso. Agora eu fui longe, eu fui para Hebreus. Tiago capítulo 1. Ele vai falar tudo isso sobre a questão da religião, né, verdadeira. E ele começa a dizer aqui no versículo de número 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não sendo apenas ouvinte. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. São esses pecados que nós vamos corrigir de nós e de nossos irmãos. E ainda acho que é no capítulo 2 que ele vai falar quando nós fazemos planos. Nós fazemos planos. E ele diz, não, se for a vontade de Deus. Estou procurando aqui o texto que fala sobre isso, dos planos. Não estava aqui no meu script, mas eu lembrei dessa passagem. Eu acho que é o capítulo 1 ou 2. Alguém me faça lembrar. Quando Tiago vai nos dizer que se for a vontade de Deus. Se for a vontade do Senhor. Então, às vezes, nós queremos fazer os nossos planos. Está todo mundo procurando agora. Joga no Google um só e já um responde, senão a gente vai perder aqui a pregação. Agora, outro checklist de Tiago. Eu dependo naturalmente da oração quando me encontro em dificuldades. Lembra que Tiago falou, está alguém entre vós enfermos? Chama os presbíteros e orem. Veja que nós somos tentados. Primeira coisa está, dor de cabeça. Dorflex. Dor de cabeça. Um comprimido. A gente vai logo para o médico. Eu não, já dor de cabeça. Pare e penso. 2 copos d'água. Não melhorou. Pare e pense. Pare e penso. O que você comeu, Fernando? E depois, a tentativa nossa, humana, a começar de mim, eu acho que eu vou no médico. A gente chega no médico, no consultório, quem tem medo de médico, fica lá, estou com medo. Ai, Senhor, esqueci de orar. Então, pecamos, porque nós confiamos mais nos médicos, nos medicamentos, do que oramos logo a Deus. Tiago está nos falando que nós devemos orar e colocar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas lutas diante de Deus. Qual é a minha atitude em relação ao irmão desviado? Eu critico, eu faço fofoca a seu respeito, ou eu procuro restaurá-lo em amor? E em tratando de dinheiro, eu sou egoísta? Eu sou fiel no pagamento das contas? Eu faço plano sem considerar a vontade de Deus? Alguém achou aí o versículo? 4,15, muito bem. 4,15, vamos ver, Tiago 4,15. Em vez disso, muito bem, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso é, colocando Deus, a nossa agenda em Deus. E eu pergunto, quantos de nós erramos nisto? Se Deus quiser. A gente não diz, a gente diz, eu vou estar, eu irei. Pode contar comigo, mas nem consultamos a Deus. Bem, queridos, nesse checklist eu me incluo e você também se inclui hoje à noite. Aonde nós podemos corrigir os nossos irmãos se alguém perceber que um dos nossos irmãos se desviou da verdade? Ou até mesmo em que áreas desse checklist de Tiago, que nós aprendemos aqui nesse último trimestre, nós temos errado e precisamos acertar. Fica o desafio.
E a grande lição que aprendemos aqui em Tiago, capítulo 5, 19. Eu lembrei agora de Elias também, porque eu já vi cristãos, inclusive aqui em Campinas, dizendo que depressão é do diabo. Que depressão tem que quebrar com cadeias, são prisões do diabo na vida daquela pessoa. Mas nós aprendemos o contrário, e vimos aqui hoje de manhã e ouvimos que Elias teve depressão. Não tinha Rivotril naquela época, não, nem Lexotan. Isso mostra que pode ser algo que nós condenamos na vida do outro. E nós podemos entender que nós devemos corrigir o nosso irmão em amor. Os irmãos têm visto o irmão José Cláudio vindo aqui, a alegria dele de vir cantar. Tem sido uma luta, mas tem sido uma bênção acompanhá-lo. E ele liga várias vezes, mas Deus tem feito uma obra na sua vida. Não tem sido fácil, principalmente para ele. E que nós tenhamos paciência. E Deus até usa a sua vida para dar a mim e a você paciência. Ontem mesmo eu estava no carro, na rua, andando, e foi toda a viagem que eu fiz levando minha esposa para compromisso, e a minha cunhada, que é a esposa do Cláudio, que estava no carro, ela ouviu. Nós não conseguimos conversar absolutamente nada. Eu coloquei ele no Bluetooth e eu contei 50 minutos de conversa no telefone. Mas, às vezes, eu entendo. Se ele não tem ninguém para ouvir, quem vai ouvir? E às vezes nós estamos cansados, você está cansado. Mas às vezes Deus nos chama para caminharmos mais uma milha com o nosso irmão. Eu não aguento mais, e às vezes Deus vai usar a mesma pessoa. Não é o caso dele, né? Deus já tem feito essa obra na minha vida junto a ele, e na verdade, muitas das vezes eu ligo para ele, porque eu sei que não tem sido fácil. Mas às vezes, quando ele liga, eu também tenho meus compromissos, minha agenda de compromisso, de coisas para fazer, e às vezes tem que ser objetivo, mas às vezes eu digo para mim mesmo, eu tenho que dar tempo para ele, porque ele precisa desabafar. Achei bonitinho, até brinquei com ele hoje, eu estou falando isso porque eu falei para ele isso hoje de manhã, ele ontem não conseguiu mais falar comigo, depois de toda aquela conversa, não queria ligar mais. E aí mandou uma pessoa que eu não conheço, e alguém me manda no WhatsApp, pastor, o irmão José Cláudio pede para o irmão atender o telefone dele agora. É coisa grave. E eu falei, mas quem é esse irmão? Quando eu olhei a idade, era um senhor de idade. Pois ele foi atrás desse homem, mandou, porque ele não usa o WhatsApp. Ele mandou o irmão que usa o WhatsApp, que eu não conheço, mandar uma mensagem para mim, para que eu atenda ele, porque é grave. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu acabei de falar. Não era nada grave. Era simplesmente continuar a conversa. E às vezes nós falamos as coisas ali bíblicas, mas parece que na minha ótica não entrou. Quando chega a noite, no outro dia ele diz, pastor, a noite entrou. Eu digo, que bom que entrou, eu entendi. E aí Deus nos testa e nos prova até para sermos mais longânimos e pacientes com o nosso irmão. Nesse checklist de Tiago, eu diria, fica o checklist para o final do ano. É o último domingo do ano. Todos os anos eu gosto de ler no dia 31. Está chegando aí o dia 31. Eu gosto de ler Mateus 5, 6 e 7. Quando eu li o livro Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones, que é um biblaço, um comentário assim extraordinário, ele sempre fala no seu livro que um cristão deveria ler pelo menos uma vez por ano, ou melhor, no dia 1º ou no dia 31 do ano que terminou. O Mateus capítulo 5, 6 e 7. Porque, segundo ele, é a constituição do reino de Deus. E se é dito que o que está lá em Mateus 5, 6 e 7 é o mesmo que está em Tiago, eu vou fazer paráfrase. Que nós possamos terminar hoje, domingo à noite, os últimos versículos de Tiago, fazendo esse checklist. Como é que está a minha língua? Como é que está o meu coração com os meus planos? Como é que está a minha tentação naquilo que eu estou fazendo, até tentando Deus, com as minhas cobiças, brincando com as coisas de Deus e provocando Deus?
Como é que está o meu tratamento de desigualdade para com as pessoas? Como é que está a minha forma de lidar com o dinheiro, de pagar minhas contas? Como é que está o meu coração acima de tudo? E eu convido você a ficar de pé para nós fazermos esta oração. Este é uma área que nós somos chamados por Deus para corrigir as pessoas, mas nós também precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Curve a sua cabeça, gostaria de orar por você. Pai querido e amado, nós ouvimos esta palavra de Tiago, as últimas palavras. Todos nós temos tido a prática de ver o quanto a nossa debilidade, a nossa fraqueza humana vem nos mostrar que nós não somos super-homens, nem mulheres maravilhas. Mas as fraquezas que são vistas em nós é também para nós aprendermos que precisamos enxergar as fraquezas dos nossos irmãos, sem susto, sem apreensão, mas corrigi-los em verdade e em amor. A palavra declara que quem ganha almas, sábio é. Nós temos muita expertise em ganharmos as almas, mas nós não temos muita expertise em converter essas almas que se desviaram da verdade pela nossa atitude do amor e da verdade da palavra. Por isso nós queremos te pedir, começa em nossa vida hoje à noite essa obra, que é uma obra do Teu Espírito Santo, para que tenhamos um coração maleável, para que nesse checklist que fizemos hoje da carta de Tiago, nós possamos repensar a nossa própria vida. E naquilo que temos falhado, naquilo que temos errado, nós possamos começar 2020 acertando mais do que errando. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor batize-nos com Teu Espírito, trazendo o amor perfeito em nosso coração, purificando o nosso coração, para que nós possamos avistar os erros do nosso irmão e corrigi-los em verdade e em amor. Pai, eu quero orar nesta noite, pedindo pela Tua igreja aqui, a Nova Vida, que o Senhor fortaleça esta igreja local. Faz-nos cristãos maduros, faz-nos cristãos longânimos, pacientes, que vão dar suporte uns aos outros. Ó Deus, que o Senhor tire de nós os saltos altos, que muitas vezes nós vestimos, calçamos e nos colocamos numa posição de arrogância para com o nosso irmão. Nos colocamos numa posição de crítica para com as igrejas e outras denominações que pensam diferente de nós e nós nos achamos melhores do que eles. Por isso nós te pedimos perdão pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, pela nossa língua, pela nossa exigência de fazermos planos sem consultarmos a Ti. Te pedimos perdão pela nossa prática de 2 pesos e 2 medidas, tratando de forma desigual um e o outro. Ó Deus, que nós não venhamos também te provocar a ira, tentando ao Senhor, que nós não venhamos ser amigos, amantes do mundo, mas nós possamos ser amados por Ti e termos o Senhor como nosso único Deus, amado das nossas almas, desejado pelo nosso coração. Pai, abençoa cada vida aqui presente, cada família aqui presente. Muito obrigado por esta carta de Tiago, que foi escrita com tanto exímio, com tanto afinco, com tanto cuidado, que até hoje é uma das epístolas gerais que exortam e edificam a Tua igreja. E temos a certeza que aquele que começou a boa obra há de completar e aperfeiçoar em Cristo Jesus. E agora eu quero pedir, você que está aqui nos ouvindo, levante a sua mão, traga em mente uma pessoa que você conhece, que está afastada, desviada da verdade, da igreja local. Ore agora por pessoas que você conhece, traga o nome delas, pessoas que estão até em igrejas, mas que nós entendemos que são verdadeiras seitas, de um pensamento sectário, fechado, ascético.
E Pai, nós oramos para que o Senhor, se for da Tua vontade, crie circunstâncias para que nós possamos ser pacificadores, embaixadores da paz. Que nós possamos ser ministros que venham reconciliar estas pessoas com a verdade, com o Teu reino. Diga o nome dessa pessoa, Senhor, nós apresentamos diante de Ti estes amados irmãos, estas amadas irmãs, diante de Ti, oramos para que o Senhor use as nossas vidas e possamos fazer com afinco, com esmero, com verdade da Tua palavra e em amor, corrigindo-os do engano, trazendo-os para a verdade, para que o amor do Senhor em nós cubra uma multidão de pecados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Te dê o shalom dele. Agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.